Que a doce paz de Cristo esteja com você, amém? Nós estamos sendo muito abençoados com o livro de Marcos. Deus tem me dado graça para poder estarmos ministrando algumas mensagens, expondo algumas mensagens no livro de Marcos. E gostaria de retomar hoje, novamente, no capítulo 5, a partir do verso de número 21. Marcos 5, a partir do verso 21. Quem esteve aqui domingo passado, pregamos a mensagem Quanto Vale uma Vida? E a narrativa diz que Jesus libertou o endemoniado de Gadara. E os habitantes de Gadara ficaram atemorizados com aquele ato de Jesus. Porém, o que era outrora endemoniado, agora era curado, liberto, completamente transformado pela palavra. E ele pede para ir com Jesus, mas Jesus diz: não, fique. Retorne para tua casa, retorne para tua família e diga para eles quão grandes coisas fez o Senhor. Ele retorna, ele que era um terror, que vivia solitário, agora ele retorna como missionário. E daí o evangelista Marcos, ele continua a narrativa e agora, no verso 21, eles entram para o barco. Veja que nós estamos declinando aqui o ministério de Jesus. Jesus entra no barco, novamente com seus discípulos, e Marcos vai nos falar o seguinte: e passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegara um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e imponha-lhes as mãos para que sare e viva. E foi com ele. Seguia-o grande multidão que o apertava, e certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. E eis que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes, isso indo de mal a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentindo no seu corpo, já está curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que fizera isto. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé
te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Diga graças a Deus. Aplauda Jesus pela sua palavra, querido. Você já deve ter ouvido muitas pregações nesse tema, que poderíamos chamar aqui nessa noite de o toque da fé, o toque da liberdade, o toque da esperança. Não é verdade? Agora, ouça-me. É muito interessante a gente notar que essas duas histórias, elas se entrelaçam entre si. Que história? A história de Jairo, cuja filha estava terrivelmente enferma, na verdade morta, né? E a história dessa mulher, que era acometida dessa enfermidade, cujo o fluxo de sangue já havia 12 anos. E aí, não sei se vocês notaram, mas a gente vem lendo na narrativa, e aí diz que Jesus chegou nesta cidade, e um homem, o principal ou o príncipe de uma sinagoga, um homem muito respeitado, não era qualquer um, era um homem que tinha o respeito daquela comunidade. Ele era uma liderança, um homem muito influente. Mas ao que me parece, um homem também de muita compaixão, um homem, né, que tinha realmente temor a Deus. Essas duas histórias, elas mostram uma realidade. Aí, no meio do ponto, de repente Marcos para a narrativa. Você percebeu isso? Ele para a narrativa e no verso 25, ele diz o seguinte: e certa mulher que havia 12 anos. Ele vem falando da narrativa de Jairo, como Jairo se aproxima, quem é Jairo, fala, mas aí ele para a narrativa e tem uma razão de ser, amém, queridos? Há um porquê aqui. Ele para a narrativa e a mulher do fluxo de sangue entra em ação. A mulher hemorrágica. E aí a gente vai ter aqui a mensagem desta noite, que a gente já falou aqui muito, né? Tocar em Jesus pela fé. Eu já falei aqui, tocar por fé. Eu poderia dizer que a mensagem dessa noite é um toque de fé. Glória a Deus. Amém? Um toque de fé. Porque é uma fé salvadora, que imprime suas marcas. Eu poderia dizer nessa noite que essa fé é uma fé que nasce do desengano. Também poderia dizer que é uma fé reflexiva, ou uma fé sincera, uma fé que é confessada publicamente, uma fé que é recompensada, uma fé que nasce de um tempo de desesperança. É interessante, irmãos, a gente ver esse episódio, porque a gente vai perceber que esta mulher tem características extraordinárias. Talvez alguns de nós aqui, com uma situação como essa, já teríamos desistido há muito tempo. Você observa que esta mulher, há 12 anos, ela vem padecendo com o quê? Com um fluxo de sangue. Eu quero mostrar para os irmãos que essas duas histórias não estão entrelaçadas por um acaso. Há um motivo porque o evangelista colocou uma narrativa, depois interrompe, coloca outra narrativa. Se a gente fizer um contraste entre Jairo e a mulher hemorrágica, a gente vai perceber que Jairo era um líder da sinagoga. E a mulher, quem ela é?
é uma mulher anônima. Jairo era um líder religioso e a mulher era uma moradora excluída da sociedade, porque bem vemos lembrar que era ela o quê? Hemorrágica, fluxo de sangue, não podia estar no meio da comunidade. Amém? Jairo tivera alegria de conviver os últimos 12 anos com a sua filhinha, que agora estava na beira da morte. A mulher estava sofrendo há 12 anos por causa do sangue que estava jorrando do seu corpo e não parava. Jairo fez um pedido público a Jesus. A mulher se aproximou silenciosamente e tocou anonimamente. Vocês estão vendo aí, irmãos, a diferença, o contraste? Jairo de uma maneira, a mulher de outra. Ela vem silenciosamente e é interessante que Jesus vai atender os dois pedidos. Vai atender o pedido de ambos, de Jairo e o pedido da mulher. O pedido de Jairo, publicamente. O da mulher, anonimamente. Aqui não se diz o nome dessa mulher. Não se fala, só se sabe porque ela mesma disse o que acontecera conforme o Evangelho. Por quê? Porque nós percebemos aqui pelo menos 3 características da fé dessa mulher. Uma fé que estava escondida, uma fé recompensada e uma fé revelada. Às vezes nós estamos nesse mesmo patamar. Que tipo de fé nós temos? É bom a gente refletir nessa noite. Bom, quando a gente destaca o sofrimento desta mulher, em primeiro lugar, a gente vai perceber que essa mulher, ela tinha um sofrimento prolongado. O verso 25 diz o seguinte, ó: e certa mulher que havia 12 anos um fluxo de sangue, aquela mulher buscou todas as saídas, ela buscou todas as maneiras, durante 12 anos, e foi um tempo de busca intensa, mas todas essas buscas não deram absolutamente nada, em nada. Ela bateu em várias portas, ela tinha enfraquecimento constante, ano após ano. Você pode imaginar o sofrimento dessa mulher? Um sofrimento prolongado. Essa mulher busca resolver sem trégua, dia após dia, empreendendo, mesmo sem forças para caminhar, porque ela estava enfraquecida no seu corpo, ela continuava buscando de todas as formas. E talvez você também esteja sofrendo nessa noite aqui de alguma maneira, buscando solução. Algumas pessoas até desistem, porque acham que não vai alcançar. Essa mulher, pelo contrário, com este sofrimento prolongado, ela não desistia. Ela é persistente. Isso a Bíblia Sagrada nos mostra claramente que aquela mulher, ela gastou tudo com o que tinha, com os médicos. Ela era uma mulher batalhadora. Diante do seu sofrimento, ela não dava, como diz aqui no popular, o braço a torcer. Amém, irmãos? Ela não dava o braço, ela era incansável. Aleluia. Ela se mostra ser uma pessoa que não era passiva e nem se omitia, de acordo com a sua vida. Contudo, apesar de todos os esforços, ela perdeu cada dia, não só o seu dinheiro, ela também progressivamente perdia a sua saúde. Ela ficava cada vez mais doente, ficava pior. Os médicos não puderam ajudá-la. Ela bateu nas portas e ficava cada vez mais fraca. Segundo lugar, aquela mulher, obviamente, tinha sonhos. Ela tinha sonhos que foram
destruídos por causa da enfermidade. Aquela mulher que perdia o sangue diariamente, tinha anemia, tinha fraqueza, ela não podia desenvolver certas atividades com a pessoa comum, ela não podia sonhar com a família porque ela tinha um fluxo de sangue, ela não podia ir para a igreja por causa do fluxo de sangue, ela era considerada uma impura. Mesmo assim, essa mulher, ela não desistia, amém? Ela havia chegado à estação da desesperança. Você conhece alguém assim? Você já passou um momento assim na tua vida? Há pessoas que passam um pouquinho tão pequeno na vida, e já começam a reclamar, a murmurar. As pessoas hoje, elas reclamam muito mais por coisas tão pequenas. A grande verdade é essa. Mas se você convive com o mal durante 12 anos como essa mulher olhava para uma família e dizia: eu quero ter uma família também. Mas ela não podia. Aquela mulher, ela estava vivendo tudo isto. Mas o que me chama a atenção é que essa mulher é uma mulher batalhadora, perseverante. Ela não perdeu só o seu dinheiro, ela perdeu também a sua saúde. Preste bem atenção nisto, hein? Aleluia. Ela perde seus sonhos. Ela está na estação da desesperança. E quando ela achava, olha para cá, que não tinha mais solução para nada, a palavra de Deus vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. Oh glória! Ela ouvindo, verso 27, falar de Jesus. Como é bom a gente falar de Jesus para as pessoas, né, irmãos? Glória a Deus. Você fala de Jesus para as pessoas? Você fala de Jesus, que Ele pode mudar a história? Aquela mulher, irmãos, ela estava sem esperança, já estava na última estação, sem força, sem saúde. Mas alguém falou dela, para ela, aliás, de que Jesus havia chegado naquela região. E ela ouvindo falar de Jesus, aquela mulher, ela veio por detrás da multidão. E ela tem alguns complicadores, irmãos. Tem algumas coisas que são contrárias. Eu não sei nessa noite qual é a enfermidade, porque a enfermidade, ela pode se manifestar de diversas maneiras. O grau de sofrimento pode se manifestar de diversas maneiras. O ser humano hoje sofre doente, não é só por causa do corpo. Há diversas formas de alguém estar enfermo. Pessoas que vivem, mesmo na igreja, com a síndrome de pequenez, muitas vezes se menosprezando, anos a fio, acha que nunca vai chegar. Ela tem dificuldades. Isso é um tipo de sofrimento. Você sabia disso, queridos? Há pessoas que sofrem no seu interior, porque talvez ainda não conquistou, porque talvez não chegou, porque olha para os outros e vê os outros, parece que abençoados e ela não. E daí então a pessoa fica pensando na cabeça que Deus não vai atender, que Deus não vai ouvir, né? Outros olham só numa direção e não conseguem enxergar o todo de Deus. Veja que essa mulher é uma pessoa que está sofrendo, ela está à margem da sociedade, ela sofre o seu mal, mas ela não desiste, irmãos. Ela não desiste. Ela tem os seus sonhos sepultados, de conquistar certas coisas na vida, de limitar-se. Mas quando ela ouve falar de Jesus, mesmo fraca, ela vai para além dos seus limites. Você não está entendendo o que eu estou te dizendo. Essa mulher buscou força aonde não existia. Ela foi buscar forças aonde não tem.
A minha pergunta é para você: o que você faz diante das adversidades da vida? As doenças estão destruindo, as pessoas, elas querem desistir de si mesmas. Não desista. Não desista. Porque é uma recompensa para a nossa fé. Vou repetir, não desista. Porque certos sofrimentos produzem segregações. O que é segregar? É separar. Nós precisamos ter o dom de juntar, né? De estar próximo. Imagina uma mulher como essa. Todos já sabiam da história dela. Ei, não fica perto dela não, ela está impura. A impureza no Antigo Testamento era algo tratado com muita severidade. Se alguém tivesse tocado no morto, se alguém tivesse feito qualquer coisa que a lei reprovasse, essa pessoa ela era colocada à parte. Lembra de Miriam? Quando ela se levantou contra o seu irmão, murmurando contra o irmão, reclamando com o irmão. Deus veio dos céus, montou uma reunião com eles, só porque Moisés havia tomado a mulher cuxita, a estrangeira. Miriam começou a falar do seu irmão, se uniu ao seu outro irmão, e Deus disse: eu quero uma reunião com vocês agora. Eles se reuniram, e Deus começou a indagar e disse assim: quando eu quero falar com algum profeta, eu me manifesto a ele através de sonho. Eu falo com ele por intermédio de visões, mas com meu servo Moisés, eu tenho falado face a face. Quando Deus emitiu o juízo, diz a Bíblia Sagrada que Miriam ficou leprosa, branca, a lepra. Poderíamos dizer que hoje é um vitiligo. Ela ficou branquinha, e quando Moisés viu, ficou assombrado. Disse: não, Deus, que a minha irmã não seja como um aborto. Miriam teve que sair do meio do arraial e passar 7 dias afastado, fora. Veja como foi tratada. Ela foi lançada fora, passou 7 dias. E só foi curada porque o irmão clamou a Deus. Veja como essa questão da lei era muito... Aí você começa a imaginar que essa mulher estava fora há muito tempo da comunidade. Porque todos sabiam, tinham ideia. Aquela mulher era uma mulher impura. É uma mulher que não podia ir ao supermercado, que não podia ir a lugar algum. Ela não tinha uma vida social que nem você. Além disso, ela tinha suas limitações. Mas ouça, a Bíblia diz que ela não se rendeu a tais circunstâncias. Ela enfrentou pelo menos 3 tipos de separação, de segregação. A conjugal, porque na lei judaica, a mulher com fluxo de sangue não podia relacionar-se com homem nenhum, possivelmente não tinha casamento, por isso que não se fala que ela tem marido. Ela não podia se relacionar, então essa mulher provavelmente era uma mulher solteira, porque não podia casar. Essa é a primeira situação. Segundo, ela tinha uma segregação, uma separação social, da qual eu falei aqui. Imagina você não poder ir para a sua igreja. Se você ama de fato a Deus, se você ama de fato a Jesus e a sua congregação, você sente falta dos irmãos. Sim ou não? Quando você é um crente legítimo, quando você ama a presença de Deus, quando você ama adorar, você sente falta da congregação. Quem não ama a Deus de verdade não faz sentir falta. Porque uma das coisas é você amar a presença do Senhor. E essa mulher, ela foi separada, segregada socialmente. Ela não podia se relacionar com as pessoas. Antes ela deveria viver confinada, porque ela era uma mulher que tinha hemorragia. Terceiro, essa mulher foi separada religiosamente.
não podia entrar no templo, na sinagoga para adorar, estava proibida de ir para o culto. Aí eu falo a segunda coisa aqui para nós. O toque da fé acontece quando nós voltamos da nossa desilusão e buscamos a Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela saiu dessa desilusão de achar que não tinha mais jeito. Quando ela ouviu falar de Jesus, e certamente, irmãos, pelo Evangelho a gente descobre que ela ouviu falar que Jesus havia feito muitos milagres, que Jesus curava, que Jesus, a fama de Jesus, pelaquela região já havia se espalhado. E ela disse: opa, eis a minha oportunidade. Ei, ela não ficou lambendo as feridas, dizendo: é porque eu estou fraca, eu não vou conseguir, porque tem gente com saúde se auto-sabotando, tem gente com fé, mas dizendo que não consegue. Essa mulher é o contraste daquilo que eu estou te dizendo. Ela vai contra as próprias limitações do seu corpo, ela não quer saber quem está falando dela, ela simplesmente toma a decisão de dizer: eu vou chegar lá e vou tocar nele. E ela empreende isso no seu coração. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão. Glória a Jesus. Queridos, isso é espetacular, porque aquela mulher, ela vai romper a multidão. Agora como, se a mulher está fraca? Você pode trazer à mente como é que ela fez isso? Uma pessoa que perde sangue é uma pessoa que perde força. A Escritura Sagrada vai dizer que a vida de alguém está no sangue. No Antigo Testamento e até no Novo Testamento é proibido tomar o sangue, comer o sangue, comer. Porque no sangue está a vida. Perca sangue para você ver se você fica de pé. Perca sangue. Aquela mulher não tinha sangue suficiente. Ela está fraca, mas ela diz: eu vou. A palavra do Senhor diz que ela decidiu. E aí entra o que eu estou lhe falando: tocar com fé só acontece quando nós saímos das nossas desilusões. Você não está entendendo o que Jesus está falando com você aqui, não? Até quando você vai estar nessa doença espiritual, achando que é um milagre que vai ocorrer assim da hora para outra? Você precisa se levantar. Aí eu estou tão fraca, pastor, eu não consigo mais ir para a igreja. Então se levante, arranje força dentro de você, se levante e vá em direção, toque em Jesus. Você tem que se levantar. Porque o que move Jesus são as atitudes. Uma grande multidão cercando a Jesus, muita gente querendo milagre. Quantas pessoas não estavam ali, como aquela mulher doente? Mas é a atitude, é a motivação. Essa mulher se levanta e diz: eu vou. Ela crê, tão crê, o crer dela leva ela para uma direção. Ela não fica estagnada, ela não fica parada, ela se levanta e diz: ó, eu creio. É como você chegar aqui nessa noite. Deixa eu dizer como é que é. Eu estou sentindo essa direção de Deus, vou dizer como é que é para você. É você chegar num culto como esse aqui e imaginar o seguinte: é mais um culto da vitória. Vai ser só mais um culto para você. Mais um culto vai acontecer. Agora, diferente é quando tu vem numa perspectiva diferente, passando por problema, vivendo no limite, vivendo nas circunstâncias que só o teu Deus e você conhece, e de você empreende no teu coração e diz assim: Senhor, hoje eu vou para a tua casa e vou oferecer o melhor que eu tenho para ti, a minha adoração, o meu louvor, as minhas palmas, porque hoje eu quero te tocar, eu quero te sentir.
Você vai ser diferente no meio da multidão, porque Deus, Ele vai olhar, irmãos, é justamente para essa atitude. E são as atitudes que movem Jesus. Oh, glórias! São as atitudes, irmãos. É a atitude desta mulher. Glória a Jesus. Se você está achando que a sua vida vai mudar simplesmente porque você é um evangélico, ô filho, está na hora de a gente mudar a nossa percepção. Porque Jesus é maior. Essa mulher encontra graça em Jesus. Essa mulher, ela vai em direção ao Senhor. Aleluia. E as três coisas dentro do que eu quero te dizer nessa noite, para a gente encerrar aqui essa pequena palavra, a gente continuar em outro momento, é que o toque da fé acontece quando voltamos da desilusão e buscamos já Jesus. Em primeiro lugar, os nossos problemas não apenas nos afligem, eles também nos arrastam aos pés de Jesus. Quando um crente está passando por algum problema, o crente deveria fechar a boca e deixar de reclamar e murmurar e ir para os pés de Jesus, porque Ele tem a solução. Há um tempo atrás eu ensinei um obreiro da igreja da igreja da gente, e estava passando por muita prova, e pedindo os irmãos, pedindo assim. E digo: ei filho, vem cá, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te ensinar um segredo. Filho, vai aos pés de Jesus e começa a orar, porque ao invés de você pedir o irmão e você começar a falar daquilo que você está vivendo, Jesus, que conhece as tuas necessidades, vai mover o irmão através da oração, sem você abrir uma palavra. Isso é que é fé. Ele aprendeu, estava pedindo para o irmão, pedindo isso. Epa, para aí. A gente tem que aprender que primeiro a conhecer os nossos problemas é Jesus. Depois, os irmãos da fé. Porque quando a gente está em oração, irmão, Deus move corvos, como fez com Elias, mandou um corvo para alimentar Elias. Move viúva. Oh, queridos, é tremendo quando nós estamos aos pés do Senhor. Aleluia. Aleluia, irmãos. Glória a Jesus. Então, a mulher hemorrágica, depois de procurar vários médicos, ela encontrou solução em Jesus. Ela ouviu falar das maravilhas. A fé vem pelo ouvir. Diga: a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Em segundo lugar, quando nossos problemas parecem insolúveis, ainda podemos ter esperança. O verso 28 diz o seguinte: porque dizia: se tão somente eu tocar nos seus vestidos, eu vou sarar. Oh, glória. Amém? Se tão somente eu tocar. Os nossos problemas parecem insolúveis para nós, mas tem esperança nessa noite. Toque. Se tão somente eu tocar, eu vou sarar. Foi isso que a mulher disse. Ela falou exatamente o que ela ouviu de Jesus. Jesus curou, Jesus fez isso, fez aquilo. Então eu creio, eu vou sarar. Ela creu no coração. Então, o Senhor Jesus estava indo. Lembre-se que a narrativa é que ele está indo para a casa de quem? De Jairo. Mas, indo à casa de Jairo, um homem importante, para curar a filha dele da morte, Jesus para cuidar dessa mulher. Ela não pode ter valor e nem prioridade no meio da multidão, mas para Jesus ela tem todo o valor do mundo. Aquela mulher desprezada, longe, tinha valor para Jesus. Eu termino aqui nessa noite para a gente fazer a oração da fé, dizendo que Deus conhece o seu sofrimento. Eu vou repetir. Ei, Deus conhece a sua dor. Deus conhece a sua realidade. Deus sabe até o que você veio fazer aqui. Desde a hora que você entrou pelas portas, o Espírito Santo está sondando teu coração.
Ele está vendo toda a circunstância. Mas ele está dizendo assim, ó: quem vai me tocar por fé nessa noite? Quem é que me toca hoje? Quem me toca hoje com fé? Quem vai me tocar hoje? A grande questão, sabe o que é, irmãos? Que a gente precisa tocar nele com fé, crendo. Porém, as distrações, ela arranca de nós o que de mais precioso nós temos. O que é, pastor, mais precioso? A presença. Essa mulher, alcançada pelo poder de Jesus, a narrativa é interessante, eu termino aqui para a gente orar, porque diz que ela, quando sentiu o seu corpo, ela sentiu no seu corpo. Imagina você estar encurvado, você está com uma dor que não passa, você está com um fluxo, e de repente você sente no seu corpo que foi curado. Ela sente no corpo. Simplesmente, queridos, ela fica pasmada. E Jesus olha para a multidão e diz assim: ó, sei, alguém me tocou. Os discípulos olharam uns para os outros, e eles disseram assim: Senhor, aqui tem muita gente, uns estão se apertando de um lado para o outro, muita gente te aperta, e o Senhor está perguntando: quem te tocou, Senhor? Só que eles não entenderam a pergunta de Jesus, porque, irmãos, muitas vezes a gente não entende. Jesus está nos falando em outro nível, no nível que muitas vezes a gente está abaixo. O nível de Jesus não era simplesmente o toque por tocar. O nível de Jesus era outro, porque o Jesus estava falando era de quem exerceu a sua fé a tal ponto de tocar em mim, porque do meu corpo saiu virtude. E aquela mulher que havia recebido a cura, aquela mulher que havia recebido o milagre, ela não se conteve, e no meio da multidão, a palavra do Senhor diz que ela começa a relatar a sua história. Ela começa a dizer, e você consegue imaginar isso? No meio da multidão, aquela mulher começa a contar a sua história. Eu era uma mulher hemorrágica, eu tinha fluxo de sangue durante 12 anos. E ela começa a detalhar o seu sofrimento. E quando eu toquei no Senhor, o meu corpo foi curado. Oh, glória! Esse é o toque que nós precisamos nessa noite. O que te trouxe aqui nessa noite, amado? Por que você veio aqui nessa reunião, nesse culto? Quais são as agrúrias? Quais são os problemas, os dilemas? As inquietações que têm tomado lugar no cenário da sua vida? Por que você segue a Jesus? Jesus vai olhar para aquela mulher e vai dizer algo interessantíssimo. Ele diz assim, ó: filha, a tua fé te salvou. Como é que tu vai buscar a cura e recebe a salvação, hein? Tu foi buscar uma coisa e Deus não te deu só aquilo que tu pediu, te deu muito mais do que tu pediu. Aquela mulher é um exemplo para nós. Fica de pé, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a partir de hoje, a sua história pode ser diferente. Antes do toque e depois do toque. Sim, pastor, mas eu já sou servo de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa para você aqui. Preste atenção, não fique disperso não, querido. Às vezes você perde a bênção por causa de um detalhe.
Jesus está querendo, o anjo já vai descendo entregar a vitória, mas por causa do teu descuido, aí volta. Pastor, isso não tem base para o senhor estar dizendo isso não. Tem não, é? Tem não. Por que não tem o que eu estou lhe dizendo aqui? Você nunca leu na escritura não? Que Esaú, vindo do campo com muita fome, desprezou algo espiritual? O que foi isso? Foi um descuido. Ele confundiu, brincando na hora. O que vai me adiantar um prato de uma primogenitura se eu vou morrer de fome? Como é que é? Você troca ou não troca? Eu troco. E aí a Bíblia diz que ele comeu. E Jacó se apoderou. Porque ele considerou mais importante, às vezes, num finalzinho como esse, onde Jesus está ministrando o nosso coração, por causa de um detalhe, você perde a bênção. Eu estava escutando minha esposa ontem contando uma história de alguém que perdeu uma bênção porque desprezou um detalhe do culto. Ao final do culto, os irmãos entregando as coisas. Não quero isso aqui não. Irmão, no mesmo dia, veio o juiz. A gente pensa que os detalhes, brincando com coisa séria. Não brinque, querido. Não brinca. Porque essa mulher, ela creu em Jesus Cristo. Ela olhou para Jesus e disse: eu creio. Eu vou, não tinha nem tocado ainda. Ela determinou no coração, disse: eu vou tocar e vou ser curada. Se eu apenas tocar, ela determinou. E vou dizer mais: Deus não opera olhando para você, não, porque Deus é olhando para a tua condição, não. Porque se olhar para a nossa condição, ninguém aqui recebe nada. Porque Deus é misericórdia, Deus é graça, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Jesus é bom, Jesus é grande, Jesus é maravilhoso. Ele quer que você creia. Crê tão somente. Se creres, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Se você crê, Deus vai mudar esse cenário. Se você crê, Deus vai te curar, vai arrancar a angústia. Se você crê, Deus vai abrir a porta. Se você crê, Deus vai te restaurar. O que Deus está querendo dizer aqui nesta noite é que o Senhor, aleluia, quer te colocar de pé. Mas é preciso uma reação da sua parte. Vamos parar com esse negócio de ora por mim, pede aí por mim, vai por mim. Está na hora da gente tomar posição e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero de Ti, Senhor. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Levanta a tua mão para o céu, é a oração da fé. Levanta a tua mão para o céu. Só você sabe o que vai botar diante do Senhor agora. Aquilo que você vai pedir diante de Deus. E Deus o sabe. O mesmo Deus estar aqui. Levanta a tua mão para o céu. Põe agora o que você trouxe diante do Senhor. Toca nele com fé.